Olá, pessoal. Bem-vindos à primeira aula do Gotas Dakshina Tantra Yoga, uma série de vídeos que a gente vai gravar, tendo como principal tema o que é o Dakshina Tantra Yoga e as suas diversas facetas. Hoje a gente vai começar fazendo uma introdução sobre o que é o Dakshina Tantra Yoga. Então vamos lá. Para falar de Dakshina Tantra Yoga, é necessário esclarecer que existem duas linhas básicas de Dakshina Tantra Yoga, que é o Vama Tantra e o Dakshina Tantra. O Tantra também está associado a algumas filosofias e práticas ritualísticas, né? Existem diversas linhas, como, por exemplo, o budismo tântrico e outras linhas de rituais que usam o Tantra como uma referência. E a gente vai explicar por quê. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela uma, o nosso arquivo, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre, sobre isso aí. Então, a gente está aqui, é, vamos começar aqui na primeira definição. Então, vamos lá, está aqui, ó. Vama Tantra, ele é a linha do yoga, também conhecido como vertente da mão esquerda. Ele preconiza a vivência da experiência do estado de plenitude através da união ritualizada, ou seja, da união sexual entre o homem e a mulher, em que o homem representa Shiva, a consciência, né? Ou seja, o Criador, e a mulher representa Shakti, o poder manifestador do universo. Já a Dakshina Tantra é uma linha que preconiza o equilíbrio das suas potências masculina e feminina no ser humano, fazendo através do desbloqueio das energias e da energização do seu sistema, para que a pessoa possa vivenciar a unidade interna em toda a sua plenitude. E esse caminho é feito pela aplicação do yoga em sua totalidade, ou seja, o Dakshina Tantra vai trabalhar com Hatha Yoga, ou seja, as posturas físicas, vai trabalhar com Bhakti Yoga, também a parte devocional, vai depender muito da personalidade de cada praticante. Vai trabalhar com Mantra Yoga, ou seja, a utilização dos mantras como forma de trabalhar esse sistema energético e também de vencer os obstáculos para que a gente possa viver a nossa plenitude. Então, e com Jnana Yoga, que é o yoga da mente, o yoga do conhecimento, também conhecido como Vedanta. Então, a gente utiliza o estudo dos textos para meditar sobre os textos e, através desse texto, do estudo dos textos, a gente poder reconhecer a realidade que a gente é e não a realidade que a gente pensa que é, né? Na tradição, essas potências ou polaridades são representadas pela figura de Ardhanareshwara, metade Shiva e metade Shakti, que a gente vai ver aqui, ó, uma figura arquétipica representada, esse lado mais clarinho, o lado masculino, e esse lado assim mais ornado, né, é o lado feminino e que representa na verdade a união de Shiva e Shakti, ou seja, o estado que a gente busca, o estado de plenitude, a busca pela felicidade interna, ok? Então é assim que o Dakshina Tantra vai trabalhar através das técnicas do yoga. Vamos ver então a definição de Dakshina Tantra Yoga. A palavra Tantra vem da raiz verbal sânscrita Tantri, que significa governar, controlar e manter por meio de disciplina. Então quer dizer que Tantra em si falando no português, numa linguagem nossa, significa quase que método, disciplina. É a forma como você faz. Então, tudo que se faz através de um trabalho ritualizado pode ser considerado que está sendo trabalhado de uma forma tântrica. Ou seja, tem começo, meio e fim, tem um porquê e um para quê e um como. Então, essa estrutura de Tantra é essa estrutura do ritual. Inclusive, o Tantra também está associado, né, a algumas filosofias e práticas ritualísticas, ok? E o Yoga. O Yoga vem da raiz verbal Yud, que significa unir, direcionar, conectar ou causar união. E Dakshina Tantra significa situado ao sul, situado ao lado direito, meridional, capaz, hábil. Por isso, Tantra Yoga, o Dakshina Tantra Yoga, é considerado sendo o Tantra da mão direita. E a gente tem aqui para ilustrar
a figura do mestre do Swami Dattatreya, que foi professor do meu professor aqui no Brasil, na Índia, e que esteve aqui no Brasil também, fazendo uma visita 2 vezes, aonde ele pôde também trazer os ensinamentos e ensinar pessoalmente aqui aos alunos da Krishna Tantra há alguns anos atrás. Então vamos seguindo em frente aqui na nossa compreensão, né? Então, o Dakshinatanta é uma linha que preconiza o equilíbrio dessas potências, né? Pelo desbloqueio e energização, fazendo com que a pessoa encontre e vivencie essa unidade interna em toda a sua plenitude. E esse caminho, ele é feito pela vivência e a aplicação da disciplina do yoga nas suas diversas ferramentas. A gente vai recorrer àquilo que é necessário, aquilo que é mais ajustável ao perfil de cada pessoa e também trabalhar em graus gradativos, ou seja, os alunos iniciantes, os alunos médios, os alunos avançados, cada um vai ter uma prática adequada para o momento, perfil e constituição do aluno naquele momento. Ou seja, ele vai progredir paulatinamente, progressivamente, dentro de um método aplicado de acordo com as suas necessidades. Bom, na tradição, essas potências são representadas, como a gente já falou, pela figura de Ardhanareshwara, né? que é ela representa a união de Shiva e Shakti, a união masculina e feminina, a união das polaridades positiva e negativa. Correto? Então, Dakshina Tantra Yoga tem como campo de trabalho o ser humano na sua totalidade, material e espiritual, ou seja, mente, corpo, corpo sutil, né? Ou seja, corpo físico, corpo sutil e corpo causal, né? E toda uma gama de interações com as suas realidades internas e externas, ok? Então a gente tem aqui ilustrando é, um diagrama aqui onde a gente mostra o sistema dos chakras, que vai do Muladhara Chakra até o Sahasrara Chakra, são os chakras principais. Os chakras principais e todo o sistema de energia sutil representam o corpo sutil e as emoções, ok? Mas eles têm uma relação profunda com o cérebro e com a mente, porque é um funcionamento holístico. E também com todo o sistema físico que a gente está vendo aqui, de glândulas endócrinas que regulam todo o nosso sistema físico do corpo, inclusive influenciando bastante nas nossas emoções e nos nossos comportamentos, correto? Então, é, isso envolve e é construído sobre um sistema energético de duas polaridades, que a gente vai mostrar para vocês aqui agora, ó, através desse quadrinho aqui. Bom, que polaridades são essas, né? São as polaridades positiva e negativa, yin e yang, Shiva e Shakti, masculino e feminino. Ou seja, a gente sabe que o sistema humano, o corpo humano, ele é mantido por energia. E assim como uma lâmpada que acende, essas energias trabalham conjuntamente no polo positivo e no polo negativo, fazendo com que a gente se mantenha em atividade. Uma vez que essa energia abandone o corpo falece porque não tem mais energia para continuar. E aí o que que a gente vai fazer? Através da união e do equilíbrio de ambas essas polaridades, revela-se a verdadeira essência do ser, que podemos chamar de unidade, plenitude, paz e felicidade. Ou seja, quando a gente harmoniza essas duas energias, masculina e feminina, positiva e negativa, no nível de cada chakra, a gente vai poder vivenciar tanto os nossos pensamentos, as nossas características e as nossas emoções no nível de todos esses chakras e ter uma vida mais plena, mais feliz, a partir do nosso interior e não do mundo exterior. Então, no sentido prático, essas potências energéticas, elas influenciam no comportamento humano pela forma como estão combinadas em cada indivíduo, ou seja, cada indivíduo ele vai ter a sua, como é que eu vou dizer? As suas próprias características, que vão depender do meio onde ele viveu, da educação que ele teve, das tendências com que ele nasceu, né? E das atividades, aos poucos, com os meios em que ele foi interagindo, das influências que ele sofreu, né? Inclusive das questões kármicas. E por isso é que cada pessoa tem um perfil próprio,
personalidades diferentes e muitas vezes até marcas de personalidade pelas quais elas são reconhecidas. Aquela pessoa que é mais triste, o João que é zangado, né? E fulano que é metido. Então as pessoas têm essas características que muitas vezes elas podem ser positivas que eu digo qualidades, né? Mas que muitas vezes, quando elas são hiperenergizadas ou hipoenergizadas, podem se tornar causas e características de desequilíbrio que atrapalham na nossa felicidade e na plenitude da nossa vivência no decorrer da nossa vida. Então, o método de Tantra Yoga, ele é baseado no sistema de chakras, como a gente viu aqui nesse slide, tá vendo? Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Agna Chakra e Sahasrara. Todos esses chakras estão relacionados a alguns tipos de comportamento. Por exemplo, o Muladhara, ele está relacionado com o sentido prático da vida. O Swadhisthana é o chakra da energia vital, está ligado com a sexualidade, com a força para seguir em frente, pela vontade e o desejo de vencer. O Manipura está ligado com a nossa capacidade de gerir tanto a realidade física quanto psíquica e emocional. É o chakra das emoções. O Anahata está relacionado com a nossa afetividade. O Vishuddha com a nossa comunicação, com a nossa expressão, com a nossa criatividade intelectual. E o Agna Chakra é o chakra de comando, ou seja, o chakra está relacionado à mente, ao intelecto, à nossa capacidade de aprender as coisas, da nossa visão sobre a realidade. E o Sahasrara, ele está num nível extracorpóreo, está ligado mais à nossa questão kármica e espiritual. Então, esse é o nosso sistema, né? Então, o método de Dakshina Tantra, ele é baseado no sistema de chakras e na observação dos aspectos físicos, psíquicos e sutis da pessoa, manifestados no comportamento e nas tendências da sua personalidade. A partir dessa visão, é que são indicadas as práticas apropriadas para o perfil de cada tipo de aluno, ou seja, vai levar em consideração as condições físicas, psíquicas e emocionais. Por isso, Dakshina Tantra, ele trabalha com qualquer tipo de público. Vai trabalhar com pessoas idosas, com pessoas jovens, com gestantes, com pessoas com homens que precisam trabalhar equilíbrio hormonal masculino, com mulheres que precisam trabalhar equilíbrio hormonal feminino, com pessoas em estado de depressão, com pessoas com dificuldade de mobilidade. Então, isso não impede, porque cada pessoa vai ter uma ferramenta apropriada em que a gente vai usar respirações, asanas, que são as posturas, a meditação, o mantra yoga, né, as visualizações, uma série de trabalhos, o yoga das cordas, que é o yoga kurunta, que juntos, num ritual de yoga, é o que a gente pode dizer que a aula da Dakshina Tantra, ele é um ritual de yoga, composto por diversas partes que se combinam com o objetivo de ajudar aquela pessoa a transpor os seus obstáculos pessoais. Então, é, a gente pode dizer que o propósito da prática pode variar de acordo com cada caso, mas, em essência, o objetivo mais elevado é a ampliação da consciência sobre si mesmo e sobre a realidade à nossa volta. Para quê? Para que a gente tenha uma vida mais plena em todos os diferentes aspectos da nossa personalidade. E para ilustrar mais um pouquinho, eu vou mostrar para vocês aqui os mestres, né, que divulgaram na Índia essa tradição. Temos aqui o Maharishi Kartikeya, que foi o grande mestre da Dakshina Tantra, tá? Que tem histórias muito interessantes sobre ele. E, na verdade, a gente só tem dois registros fotográficos dele, que é esse aqui e um outro. O mestre Swami Dhirendra Brahmachari, que foi aluno do mestre Kartikeya, e o Swami Dattatreya, que foi aluno do Swami Brahmachari, né? Então, esses são os três principais mestres dessa linha. E o Swami Dattatreya, que essa foto, inclusive, aqui no Brasil, está na casa do meu professor, do professor Paulo Murilo Rosas,
que trouxe esse trabalho para o Brasil e também trouxe o Swami Dattatreya, que foi um grande mestre da Dakshinamurti Tantra. Então, nós temos agora para vocês aí esse início da introdução sobre Dakshinamurti Tantra. Acompanhe os vídeos subsequentes. Esse trabalho é um trabalho do espaço Mahadevi Yogasana e meu, professor Vanderlei dos Santos, formado em Dakshinamurti Tantra no curso de 3 anos e que dou aulas de Dakshinamurti Tantra já há aí quase 20 anos, inclusive formando aí 9 turmas de novos professores nesse decorrer desses 20 anos, ok? Então, até o próximo vídeo do Gotas de Dakshinamurti Tantra Yoga. Fiquem aí atentos para as novas edições. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Valeu, pessoal. Até a próxima.